Bom, agora eu convido aqui os professores Ricardo Araújo e Josivaldo para falarem de Química e da prova de forma geral. Boa noite, professores, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Bom, o que é que vocês acharam, qual a percepção de vocês acerca da prova de forma geral e, obviamente, né, acerca da disciplina de Química, qual a interpretação de vocês com relação a isso? Bom, em linhas gerais, a gente, conversando, analisou que essa prova de Química, assim como em anos anteriores, ela teve aquele dilema. É uma prova conteudista ou é uma prova interpretativa? Uhum. E ela, ano após ano, vem tentando fazer esse equilíbrio, ou seja, questões que abordam conteúdos vistos no ensino médio, questões que trabalham com interpretação de situações cotidianas. Só que até essas situações necessitam de um conhecimento prévio em um determinado conteúdo, em um determinado conjunto de conteúdos. Só que não há conteudismo nem interpretação correta a partir do momento em que a gente tem, no ensino médio do Brasil, essa disparidade tão grande dos dois sistemas, a rede pública e a rede particular, e disparidade essa que foi agravada com a pandemia. A gente ainda colhe os frutos, né, os frutos malditos, por assim dizer, da pandemia, e também toda essa questão do ensino médio. O ensino médio que inicialmente era guiado pelos parâmetros curriculares nacionais, depois houve a reforma, o chamado novo ensino médio, e agora temos o novo ensino médio, novo ensino médio. Novíssimo. Novíssimo. E, na verdade, o aluno que fez a prova desse ano é o aluno que está terminando o ciclo do novo ensino médio, e em muitas escolas ele tinha só uma aula de Química por semana, no terceiro ano do ensino médio. Ou seja, esse novo ensino médio pedia para o menino aprender a fazer brigadeiro e investir em Bitcoin, mas ensinar Química, Física, Biologia e Matemática, mesmo que não seja conteudista, seja interpretativo, mas não havia essa carga horária, não havia essa condição. Entendi. A gente também vê assim um empobrecimento de determinados conteúdos, né, devido até a gente estar conversando uma falta de criatividade muito grande por parte do INEP, né? Aquela questão de assuntos que são recorrentes e outros assuntos que não aparecem tanto na prova. Então, essa falta de criatividade traz esse empobrecimento da prova, né? Você vê assuntos repetitivos na prova e a ausência de temas que poderiam estar ali, porque o conteúdo é muito grande. A gente disse em sala de aula assim, a Química é uma das poucas disciplinas que o Enem ele aborda quase que 98% do conteúdo. Uhum. Aí a gente pega a prova de hoje e você não tem essa totalidade. Então fica uma disparidade muito grande, né? Mas, por outro lado, a gente também encontra essa questão da interpretação. A gente viu um certo equilíbrio entre o conteudismo e o equilíbrio de interpretativo. Então, isso também ajuda, né? Em grande parte a quem estudou, principalmente. Mas aí, a gente estava até brincando lá fora, que tem questões que realmente... Pega de surpresa, né? Não, elas fogem do que a gente achava que ia ter. Entendi. Que a gente, quando entra para dar a primeira aula de Química Orgânica, a gente diz assim, o elemento característico da Química Orgânica é o carbono. Aí hoje na prova vem perguntando qual era o elemento que caracteriza a Química Orgânica. Ou seja, é uma questão... de uma forma um pouco diferente. Isso. E é uma questão que dá um caldo para falar, porque... Entendi. É um tema básico, certo? Afinal de contas, é um tema introdutório. E mesmo assim, a gente achou o seguinte, que ela deu margem para uma interpretação dúbia, no seguinte sentido. Ela fala, a definição é, o que é química orgânica? A química dos compostos de carbono. Mas não é só ter carbono. Afinal de contas, carbono, dióxido de carbono tem, o monóxido de carbono tem, o bicarbonato de sódio tem. Carbono com propriedades características, ou seja, é uma questão que não abrangeu essa totalidade do conceito. Pegou um conceito básico e aplicou em prova. Por falar em conceitos, a gente, como o Ricardo bem enfatizou, o esgotamento criativo, a gente pode chamar isso, esgotamento criativo, né, do Banco Nacional de Questões, porque a gente teve os conteúdos, por exemplo, as questões que a gente vai trabalhar aqui, que a gente vai comentar, são questões de temas que já caíram bastante, no caso, o mineral existente no dente, que é a hidroxiapatita,
a gente contou 4 questões anteriores com o mesmo tema, a desmineralização e a mineralização do dente relacionada ao que é equilíbrio químico, ou seja, e também a cálculo estequiométrico. No caso de Ricardo, ele vai trabalhar com a questão de funções orgânicas, que já caiu uma questão semelhante na prova de 2012. Entendi. Então, esse esgotamento leva a isso. E também o seguinte, as fontes, é uma coisa que a gente enfatiza em sala de aula. Tentem ler Química Nova na Escola, uma publicação que é voltada inicialmente para professores de química, porém, ela serve de fonte para questões. É uma fonte muito abrangente de questões. E aí tem um detalhe que essa observação que eu estou fazendo, ela cabe também para professores. Ou seja, se o professor estiver preparando o menino, ele pegue as edições de Química Nova da Escola, vá dando uma lida, vá tentando formular questões que um dia ele acerta. Um dia ele acerta. Entendi. E pode esperar que vai ter alguém que vai ter acertado, por conta do uso dessas fontes. Entendi. Bom, e quais foram as questões que vocês escolheram para a gente mostrar aqui? Começa Primeira, pessoal. 130, né? Essa Questão aí. 130, ela traz aí 2 estruturas e ele pede para você dizer qual é o grupo funcional presente nos 2. Você analisaria e encontraria o grupo que está presente nas 2. A gente tem aí fenol e ácido carboxílico no composto 1, e no composto 2 você tem cetona e ácido carboxílico. Isso. Então, bem tranquilo, é o que a gente diz. Ó. E a orgânica olha para a estrutura, vai para o comando da questão. Se mandar ler o texto, você lê. Se não, você já responde. Esse é clássico. Olhou o comando da questão, você só precisava da estrutura para responder. Então, a gente estava comentando isso também. Acho que o pessoal de matemática, de física, de biologia falou aqui muito sobre isso. O excesso de imagens, de gráficos, né, que é uma habilidade, na habilidade 17, que é uma das habilidades mais deficientes dos estudantes, que são leitura de gráfico, interpretação de gráficos e tabelas. Então, a gente vê que a prova desse ano trouxe muita imagem, né? Os textos não foram tão longos como outros anos, os textos existiam, mas não necessariamente eles estariam dentro da questão. Então, a questão 130 é uma prova disso. Aí, atrelado a isso, a gente tem um aumento das questões de físico-química, né? A gente teve 6 questões de físico-química, 4 de química geral e inorgânica e 4 de química orgânica. E dentro dessas 14, a gente tira 4 interdisciplinares. Isso. Então, o que é que acontece aí? Nós só temos 10 questões de química, no universo de 45. Então, é pouco. Entendi. É pouco. Muito E pouco. a gente fica preocupado com essa diminuição, né? Então, tem que se olhar também, tem que ter um olhar mais sério quanto a isso. É meio que o efeito dominó, né? Ou seja, esgotamento do banco de questões, repetição de conteúdos, diminuição das questões voltadas para a química na prova. E, realmente, acho que alguns alunos devem ter gostado, porque as outras 2 disciplinas de ciência da natureza devem ter predominado, uma vez que é uma conta básica, né? A divisão deveria ser pelo menos 15 questões para cada uma delas. A gente não chegou nem no número mínimo de questões de química na prova do Enem 2024. E só fazendo observação, aquilo que eu acabei de falar, pode olhar ali a referência. Química Nova, né? Pois é. Química Nova e Química Nova na Escola são as 2 grandes referências em se tratando realmente de questões, juntamente com outros livros que a gente sempre vai enfatizando, vai abordando no nosso... E tem um detalhe que essa questão, até eu tinha pedido para resolver, por quê? Porque no aulão dessa semana, essa questão de 2012 estava no aulão. E eu disse, olha, isso aqui pode aparecer desse jeito, aí vai aparecer aqui. Acho que os meninos estão tudo sorrindo quando viram, porque Entendi. não só essa, mas uma de eletroquímica que está idêntica à de 2019. A imagem é a mesma. Entendi. Só a leitura da imagem que foi pedida de uma forma diferente. a eletroquímica, inclusive, vem se repetindo de maneira tal, mas enfatizando a parte de pilhas, a parte de corrosão. Eletrólise, que é outro conteúdo extremamente importante, há muito tempo não cai. E, antes de falar da minha questão, interrompendo aqui rapidinho, a gente tem também aqueles assuntos que vêm caindo com essa recorrência, mas que nessa prova não tivemos, como gases, como isomeria, propriedades dos compostos orgânicos, que é um
um dos assuntos top 5 em Química no Enem, radioatividade, até porque a gente reconheceu numa questão falando sobre efeito fotoelétrico, ou seja, pode ser enquadrado em radioatividade, até pode. Só que o estudo clássico, vamos dizer assim, de radioatividade são emissões, tempo de meia-vida e reações nucleares, ou seja, não é algo tão amarrado nesse contexto, que inclusive o próprio Enem trabalhou em anos anteriores. Entendi, professor. Agora a sua questão, que você selecionou aí, questão 135 da prova verde. Então, como eu já tinha falado anteriormente, é um tema que está se repetindo, né, sobre a hidroxiapatita, o mineral constituinte dos nossos dentes. E aí nós temos duas reações em equilíbrio, né, a desmineralização e a mineralização. Tem que dizer devagarzinho, porque a palavra é difícil. É um trava-língua, isso aí. E aí, veja que é uma questão que engloba conhecimentos em equilíbrio químico, e o aluno que estudou equilíbrio químico, o aluno que sabe escala de pH, ele está associando essa ideia da questão ao quê? Que a desmineralização é causada por componentes ácidos. E aí você faz a associação dos valores e vê que o único componente ácido é o que está ali na alternativa 4. Seria, no caso, ainda que levemente ácido, devido ao valor de pH, mas ele teria um efeito de desmineralização no esmalte dentário. E questão de quê? Eu ia falar agora, química nova na escola. Pois sempre a referência ali. Temos mais questões, professores, ou vocês só escolheram essas? Não, a gente escolheu se quiser, essa, podem falar. Tem alguns, alguns comentários que podem falar, do carbono, que a gente fique à vontade, falou, fique à vontade. Sim, sim. A do efeito fotoelétrico, que ele tinha falado. Eu acho que tem a separação de misturas, que também sempre aparece. Mas, assim, a forma como eles fizeram foi interessante. Porque trabalharam a reação química para poder encontrar o processo que separava. Lembrei de uma referência, uma questão anterior a essa, do tratamento da água na Ásia, que eles davam uma substância para a pessoa colocar, ela virava um gel. Isso. Aí o gel era separado por filtração. Os ciclos, ciclo do carbono, agora caiu do nitrogênio, associado à oxirredução, que também é um assunto que, assim, a gente vê, mas a gente espera que seja separado, mas veio junto, mas isso não interfere. Uma clássica de reações orgânicas. Estequiometria, que é outro clássico da química, ou seja, sempre vai ter aquela questão com cálculo estequiométrico, uma pelo menos, com aplicação de regra de 3, que o aluno, se ele tem dificuldade em fazer regra de 3, ele não consegue fazer a questão. Ou seja, inclusive, nem sempre é a dificuldade da regra de 3, não é isso, Ricardo? Não. A dificuldade é na interpretação da questão, na interpretação vamos dizer assim, na leitura química da questão. O que é essa substância? Isso é o quê? Um ácido, uma base? O que é que ele está falando? Ele está falando grego. É como a gente estava falando lá fora, né? Que, infelizmente, em muitos casos, a gente tem, e isso não é culpa dos colegas, nem culpa dos alunos, é o sistema. O sistema faz o seguinte, ele bota no programa X, o menino estuda em sala Y, e quando chega o Enem, cai o Z. É tudo assim. Totalmente diferente. Entendi. Então, isso faz com que a gente tenha, ano após ano, né, aquela coisa. A prova de Química do Enem, em alguns anos, é como diz o método antigo, né, um ditado antigo, tá igual a cantiga da perua, de pior a pior. Sim. Você não tem uma melhora. Entendi, professores. Vocês têm mais algum assunto a abordar, que querem tratar sobre a prova em si, ou sobre alguma questão específica? Acho que é enfatizar que a gente comenta muito isso em sala, né? Que química tem muitas fórmulas, mas a fórmula não é o essencial para você resolver uma questão. Então, tem uma questão mesmo de soluções que a gente começou tentando fazer pela fórmula, a gente fez sem a fórmula. Então, quer dizer, mas requer uma análise muito criteriosa do que estava lá. Então, é uma questão assim... É uma questão de um tópico básico, porque mas é um conteúdo básico. Por se tratar de unidade de concentração, soluções vinha caindo nos últimos anos, nas últimas 4 provas, para ser mais exato, na parte de titulometria, ou seja, é todo um processo você fazer um balanceamento da equação, determinar a proporção estequiométrica, utilizar cálculo com regra de 3, que se não souber montar a regra de 3, não faz. E agora não, agora vem um conteúdo que, a princípio, é um conteúdo introdutório em soluções, unidade de concentração, no caso, concentração em grama por litro, mas que requer um conhecimento
né? Um conhecimento um pouquinho avançado, ou seja, o conteúdo é fácil, o modo de fazer que é complicado. Só uma coisa para a gente, assim, indo para o final, né, que eu acho que entre a gente o consenso foi esse. Polímeros é uma coisa que é necessário na prova de química por conta das questões ambientais e tal. Na biologia tem uma que fala sobre microplásticos, que eles poderiam ter aproveitado e ter inserido alguma coisa de polímero nela, mas não foi. Foi puramente para biologia mesmo. Então, acho que polímero é um assunto que é muito atual. A gente fala analisando, inclusive, essa questão do microplástico, ela tem uma pegada semelhante a uma questão de radioatividade de anos anteriores, que era a questão do estrôncio substituindo o cálcio nos ossos. Ou seja, em que órgão, em que sistema esse elemento, essa substância vai agir? Só que aí, como o Ricardo bem enfatizou, sobre microplásticos é um tema... Pronto, é uma coisa a se elogiar, é um tema atual. Ou seja, não foram resgatar ou reciclar um negócio de 1900 e bolinha. Trouxeram um tema que é cada vez mais atual. Inclusive, aconselho a vocês que estão assistindo essa live, depois procurem na internet uma reportagem da BBC Brasil, sobre microplásticos, que vocês vão ver muita coisa que talvez nem tenham visto em sala de aula, que ainda não tenha sido abordada em relação a microplásticos. Bom, meu querido, vamos nos despedir? Vamos embora. Bom, professores, queria agradecer imensamente, né, a presença de vocês, né, a contribuição aí para o nosso projeto e também para a nossa live. Tenho certeza que a galera aí da audiência curtiu. E é isso. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima. Valeu demais, professores. Bom, gente, a gente está encerrando essa live. Queria agradecer imensamente a sua audiência.